Disso daí, Du, até pra você completar, mas toda pergunta que eu trago aqui também, como é uma discussão, eu também reflito muito, né? Sobre esses temas, gosto pra caramba, inclusive. E pra mim a dor, ela é consequência da palavra coletivo, igual o Du trouxe. Porque se existe um coletivo, e esse coletivo, eles são de pessoas diferentes, que precisam se relacionar, porque relação é um atributo da humanidade, ser humano, a minha forma de existir é me relacionando. E se as pessoas são diferentes, a dor é uma consequência de pessoas diferentes para que essa dor lance as pessoas para as relações. Como assim, Kagawa? Uma pessoa, ela sente dor, muitas das vezes, por exemplo, uma dor da perca, da morte. Ela vai ser por conta da relação. Por eu me relacionar com alguém, eu sinto coisas daquela pessoa e sinto dor. A dor de uma amizade perdida, mesma coisa. A dor de um acidente, por exemplo. Eu sofri um acidente, eu sinto dor. A forma de eu experimentar a cura dessa dor vai estar associada às relações. Seja das coisas mais ordinárias, como, por exemplo, uma ambulância vir me buscar, uma outra pessoa que tem um conhecimento que eu não tenho, suprir aquela dor. Ou seja, deu no meu quarto esperando cicatrizar e conversando com alguém que talvez não seja do campo físico, com uma divindade. A dor, ela nos leva para a relação, cara. Sim. Se não existisse dor, a gente falaria de um ambiente com completude, completo. Um ambiente pleno. E a vida humana, ela é um ambiente de progressão, de evolução. Então a dor é uma matéria-prima para nos jogar uns pros outros. Sim. Tipo, às vezes eu não falo com vocês, por exemplo, há 3 semanas. Só que de repente, quando um dos 3 sente dor, a gente vai se procurar. Conecta, né? Conecta. A dor me leva, me arrasta pras relações. A dor, ela é das reações dos sentimentos, assim, se é que a gente pode chamar assim, primários da alma humana, né? Então, a dor mostra a fragilidade do ser humano, a dor mostra a vulnerabilidade do ser humano, e a dor é o que faz um ser humano ser um ser humano também, né? E não tem como. Quando você encontra uma pessoa que é humana, é como se você fosse ligado a ela, né? Aquilo te atrai, aquilo te conecta, né? E é verdade, interessante isso. A dor conecta também as pessoas. E você tocou no ponto do coletivo, eu acho que é verdade isso, né? O grande problema, eu acho, daí que a dor surge, é da humanidade perceber que não tem como não ser coletiva. Eu acho que muitas dores têm raiz em um ser humano que não quer perceber-se fazendo parte de um coletivo e tem atitudes individualistas, né? Se eu tenho uma atitude pensando apenas em mim mesmo, como resultado apenas em mim mesmo, com certeza isso vai trazer alguma raiz pro coletivo, né? Então toda atitude de ego, de egoísmo, ela toca o coletivo e toca com dor, entendeu? Toca com ferida, um toque de ferida. E é daí que surge, acho que a grande maioria das dores hoje das pessoas, né? Das comunidades, né? Seja lá que grupo que seja. Você pega até pela história de guerra, por exemplo. Sim. Você vê ali o povo... É sempre o ego de uma pessoa. E você vê como que essa carga de ego, por isso que a dor ela é coletiva, né? Ela vem lá de trás. Hoje tem gente que tá se matando nesse exato momento por conta de o bisavô ter brigado com o bisavô do outro. E aí essa dor ela vai se perpetuando, né, pelas gerações. Sim. Então a dor ela sempre tem esse aspecto, né, coletivo, esse aspecto de... E acho que um segredo que a gente tem pra viver bem não é como lidar com os momentos bons da vida, porque isso é muito fácil, naturalmente você vai, né? Quando a gente senta numa mesa hoje, igual a gente sentou antes de vir pra cá, naturalmente a gente ri, a gente brinca, isso você não precisa não precisa de um manual pra você. Agora, a maneira como você lida com as suas dores e com as dores do coletivo, com as dores do mundo, isso interfere demais na nossa vida. E isso diz se a gente vai ser realmente feliz ou não. Porque enquanto tá dando tudo certo, tá dando tudo bem, beleza. Qual que é o fluxo natural da coisa? É você sorrir.
Agora, a maneira como você se relaciona quando as coisas dão errado, Sim. e não só pra nós, mas com o todo, por exemplo, com as causas que existem, tudo que a gente vive, tudo que a gente vê acontecendo no mundo, né? Quando vou dar um exemplo muito claro aqui, que todo mundo pode ter vivido isso já. É quando você vê alguém sendo maltratado, humilhado, uma pessoa que tá ali, de repente... Eu vivi isso, cara. Vivi isso tomando um café com uma pessoa da igreja e um menino entrou no estabelecimento pra vender bala. Não tinha nenhuma bala pra vender no lugar e a mulher quis tocar o menino, a dona do estabelecimento. E aquilo me gerou dor. Porque eu falei, cara, peraí. E a gente comprou um salgado pra ele e tal. E ela, brava, sabe? E depois que ele pegou o salgado, a gente saiu junto. E eu fui embora pra igreja junto com o garoto, que é um cara também maravilhoso. A gente foi conversando sobre isso e falou, pô, imagina o que isso gera. Você já entrou em algum lugar e alguém te expulsou? Pô, o que isso gera na pessoa, cara? Então, essas dores que não necessariamente serão as nossas pessoais, mas precisam ser nossas, é um paradoxo, elas não são nossas, mas elas precisam ser. Sim. Quando eu me deparo com situações de injustiça, seja qual for, a gente precisa se envolver. Porque a dor faz isso com a gente também. Ela compadece a gente, ela traz esse senso de coletivo com mais força. Por isso que quando acontece alguma coisa... É por isso que num velório você vê tanta gente. Exato. Porque todo mundo tem experiência com dor. Então, tipo assim, quando você sente aquele mesmo sentimento que você sabe que aquela pessoa que tá no velório tá sentindo, você se compadece dela, porque você já sentiu aquilo uma vez, sabe que não é bom. Ou sabe que vai sentir. E vai continuar tipo, sentindo, pô, né? eu nunca perdi ninguém. Tô num velório. Como é que você chora? Sabendo que, poxa, um dia... Caraca, um dia vai ser minha avó, Talvez meu avô, meu pai. Talvez a dor seja a matéria-prima pra empatia, né? Sim. Pra humildade. A dor, é o que eu falei, a dor Compaixão. traz a gente pro chão, cara.